Olá, meus amados. Hoje, dia 22 de junho de 2022, quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. É um trecho breve do Evangelho e muito claro. Aqui o Senhor começa a dizer aos seus discípulos que eles não se enganem com as aparências, mas que é necessário que eles observem os frutos que são produzidos por aqueles que se dizem ser verdadeiros pastores, verdadeiros profetas. Então, o Senhor aqui faz, claro, uma comparação, como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existiam os falsos profetas em grande número, diga-se de passagem, e os verdadeiros profetas em número muito reduzido, muitas vezes um único, como é o caso de Elias, que além de tudo ainda foi perseguido, mas que permaneceu fiel ao Senhor. E no final, quando Elias está ali junto com os sacerdotes de Baal, a gente vê realmente quem é o verdadeiro profeta, quem é também, claro, consequentemente, o Deus verdadeiro. Então aqui o Senhor fala isso: cuidado com os falsos profetas. Quem era o profeta? É aquele que exercia a profecia, ou seja, falava em nome de Deus. E os falsos profetas tinham uma característica lá no Antigo Testamento, que era falar o que o povo de Israel, que estava muitas vezes no caminho errado, queria ouvir. Dizendo para eles: olha, não, Deus está contente, sim, pode continuar dessa forma. E o verdadeiro profeta dizia: não, é exatamente o oposto. Deus quer uma mudança verdadeira e sincera, que vocês abandonem o caminho de pecado e retomem o caminho do Senhor, obedeçam os mandamentos do Senhor, que vocês estão já há algum tempo desobedecendo. E aí, claro que o povo acolhia quem? Os falsos profetas, porque falavam o que eles queriam ouvir. É muito comum quando a gente às vezes fala algo, eu como padre tenho essa experiência, e as pessoas se revoltam. Ah, eu não piso mais naquela igreja, porque não sei o que, porque não sei o que lá. É muito mais fácil a gente ter a atitude que nós vemos lá em João Batista. João Batista faz o quê? Amanhã nós vamos celebrar João Batista. O que João Batista faz? João Batista, ele fala abertamente para Herodes que Herodes não podia ficar com a cunhada dele, com Herodíades, porque Herodíades era esposa do irmão dele, Herodes Filipe. Então o que Herodes Antipas faz? Ele pega e fica com vergonha, mas não muda de vida. Até o dia que a Salomé, que provavelmente é a sobrinha dele, filha de Herodíades, dança, e ele, bêbado, né, fala: eu te dou o que você quiser, nem que for metade do reino. Ela vai até a mãe fala: pede a cabeça de João Batista. Muitas vezes a gente é igual Herodíades. Ao invés da gente mudar de vida, a gente manda cortar a cabeça daquele que está nos mostrando o caminho do Senhor, nos chamando a uma vida de conversão, uma vida de mudança. Então é muito comum a gente ver esse tipo de atitude. Então o próprio Senhor foi criticado por isso, e a gente não pode esperar que seja muito diferente. Então é preciso que nós tenhamos a coragem de realmente ser verdadeiros profetas. Então o Senhor fala isso: cuidado com os falsos profetas. Por quê? Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Ou seja,
eles vão querer demonstrar que realmente são pessoas do bem, pessoas de Deus, pessoas que pregam a palavra de Deus, que falam de paz, que falam de amor. Mas cuidado, porque eles vão nos desviar do caminho verdadeiro do Evangelho. E tem muita gente seguindo lobos ferozes vestidos em pele de cordeiro. Cuidado, cuidado. E como é que a gente vai analisar isso? O próprio Senhor nos responde: vós os conhecereis pelos seus frutos. Essas pessoas, em primeiro lugar, e quando fala aqui de frutos, gente, não é só o que ela faz na vida dos outros, mas o que ela faz com a própria vida. Porque uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu viver. Então, aquela coerência de vida, eu prego o que eu vivo e vivo o que prego. Então, essa coerência de vida. Então, o Senhor fala, veja se o que eles falam é o que eles fazem. Porque muitas vezes a pessoa tem aquele ditado que também Jesus vai dizer. Quando ele fala aos seus discípulos em relação aos fariseus, ele diz, fazei o que eles vos falam, mas não fazei o que eles fazem. E tem muita gente isso, que prega bonito e tal, mas faz totalmente o oposto. Então o Senhor fala, é pelos frutos. Se a pessoa não tem uma vida coerente, uma vida de mudança, uma vida... Gente, pecados todos nós temos, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas uma luta sincera contra o pecado, às vezes vamos cair, vamos por isso na igreja, temos a confissão, o sacramento da confissão, vamos nos levantar, mas não vamos desistir. O problema é quando nós começamos a achar normal e compactuamos com o pecado e achamos que tá certo, é assim mesmo. E não produzimos fruto de conversão. Então o Senhor fala isso. Cuidado, mas você vai conhecer pelos frutos. Aí o Senhor faz uma comparação aqui. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Não. Uva você colhe da parreira e figos você colhe da figueira. Ou seja, a figueira não vai produzir uma coisa diferente, nem a urtiga vai poder produzir figo, e nem o espinheiro vai poder produzir uva. Cada um vai produzir aquilo que é próprio dele. Você está entendendo o que Jesus quer dizer? Então você vai notar os frutos que aquela pessoa produz, você vai dizer, realmente é um verdadeiro pregador do Evangelho. Não é um verdadeiro pregador do Evangelho. Uma pessoa que explora, arranca até o último centavo da pessoa mais miserável, sem peso de consciência, e vem falar que prega em nome do Senhor. Uma pessoa que quando vai pregar, ela não vai pregar se a pessoa não pagar não sei quantos mil para ela. De graça recebestes, de graça deveis dar. Mas o Senhor também diz que o operário é digno do seu trabalho. Ora, gente, já aconteceu comigo inúmeras vezes. Padre, quanto o senhor cobra para vir pregar? Eu nada. Não cobro nada. Lá no final você vê o que vocês podem me dar como colaboração pela minha missão. Mas vocês vão ver, de acordo com as condições de vocês. Mas existem sim pregadores que cobram, e cobram às vezes um valor até salgado para fazer um encontro. É uma vergonha, mas existe. Graças a Deus eu quero acreditar em nome de Jesus que sejam pouquíssimos que façam isso. Mas existem. E eu quero alertar principalmente os músicos, cuidado com isso. Não faça da evangelização, que Deus te deu gratuitamente o dom de evangelizar, de compor, se tornar algo profissional. Que você, volta a dizer, o trabalhador tem direito ao seu salário. Uma coisa justa, eu trago uma banda e dou uma contribuição justa que ela me pede, ok, mas cobrar o mesmo preço de um show desse povo do mundão, é horrível isso, gente. É horrível, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Mesmo falando em nome do Senhor, repito agora o que o Senhor continua dizendo. Toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não tem como. Uma árvore boa não vai produzir fruto ruim. E nem uma árvore ruim vai produzir frutos bons. Então a árvore produz de acordo com aquilo que ela é. Continua. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Isso é uma coisa da lei da natureza que também se aplica na fé. A árvore boa vai produzir bons frutos e a árvore má vai produzir maus frutos, ponto final. Então é pelo fruto, e aí o Senhor termina dizendo a mesma coisa. Portanto,
pelos seus frutos vós o conhecereis. Só que antes disso ele faz um alerta, ele diz: toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Você entende que é uma linguagem figurada aqui, ou seja, se você tem uma árvore, gente, que não produz fruto, você plantou, sei lá, um limoeiro, o limoeiro cresceu, ficou bonito, mas não dá um limão. Passa anos e você vê que ele não dá limão, só tem folha. O que você vai fazer? Você vai cortar e vai pôr uma árvore no lugar que vai produzir o limão que você espera. E aqui o Senhor está dizendo a mesma coisa. Então, o que ele diz aqui é em relação ao cristão. O cristão que não produz fruto de conversão, de mudança de vida, ele vai ser jogado fora. Em que sentido? Lançado no fogo, cortado e lançado no fogo. Ou seja, vai perder a sua salvação. Senhor, nós queremos pedir essa graça hoje, que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê discernimento, para que nós saibamos, Senhor, diferenciar o joio do trigo, o verdadeiro do falso profeta. E, Senhor, nos concede a graça de jamais sermos falsos profetas. Que a nossa vida realmente tenha coerência, que nós vivamos o que nós pregamos e que nós preguemos o que nós vivemos. Que nós possamos, Senhor, realmente viver de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu evangelho, que nós possamos produzir frutos bons de verdadeira conversão, de mudança de vida, mesmo tendo as nossas dificuldades, as nossas quedas, Senhor, que nós não desistamos. Por isso nós clamamos mais uma vez: vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, e nos dá realmente esse desejo de buscarmos uma profunda mudança de vida. E, Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão e de forma especial pela paz mundial e o fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.